Isaías 39, versículo 5. Quem encontrou diz amém? Pode ficar sentado e acompanhe essa leitura que é muito séria. Então disse Isaías a Ezequias. Isaías falou a quem? Isso, então grava o nome desse personagem, viu? Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que procederam de ti, e tu gerares, que você gerou, vão tomar eles, para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Curva a sua cabeça. Doce Espírito Santo. Pai, por esse microfone eu posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas ao coração deles só o Senhor pode falar. Fale por mim, Senhor, em cada coração. Que cada um receba do Senhor a revelação da Tua palavra. E ao sair daqui eles tenham a direção, a resposta e vejam o resultado do sacrifício que eles fizeram para estar aqui. Que a bênção do Senhor esteja comigo, esteja com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amados, atente toda a atenção. Eu não é inveja não. Mas eu acho bonito aqueles pastores que falam muita coisa em poucas palavras. Eu acho bonito. Pessoas que falam muito em poucas palavras. Eu não aprendi, eu ainda não aprendi esse jeito. Mas cada um tem seu jeito. Mas eu quero dizer para você, dedique toda a atenção. Esse texto que eu li, quem já conhece esse texto, tem a dimensão do que está acontecendo aqui. Aqui está um homem, um rei, bem-sucedido, vivendo um momento de glória, mas de repente ele recebe uns visitantes, faz uma visita na casa dele, ele, sem vigilância nenhuma, mostra tudo que tem, sem limite, ok? Os visitantes vão embora, só que os visitantes eram pessoas de inteligência, que vieram só fazer uma avaliação do que ele tinha. Só isso, e levar o relatório. Certo? Então, o profeta Isaías vai vir cá e vai dizer para ele o que foi que aqueles visitantes viram em tua casa. Eles disseram: não teve nada na minha casa que eu não mostrasse para ele. Mostrei tudo. Aí Isaías disse: pois, virão dias em que de lá, dessa turma vai vir, vão levar, não só o que você conquistou, mas até a herança que seus pais conquistaram, eles vão levar. E não é só isso, vai levar seus filhos. Esses filhos seus que procedeu de você, que pode dar continuidade à sua geração, vai ser castrados. Para você entender isso, você vai entender o que é ser eunuco no palácio do rei. Não pode comprometer as mulheres ao harém do rei. Então, se esses filhos seus serão castrados, não vai haver continuidade na sua geração. Deus não vai continuar sendo Deus na sua família. Ouvindo uma palavra dessa, se você hoje, com toda a dificuldade, com toda, eu posso dizer assim, fraqueza espiritual, falando assim, momento que você se veja assim. Se chegasse alguém que dissesse: olha, esses visitantes que teve aqui em sua casa, vai retornar, vai levar tudo que você tem, vai levar seus filhos,
Se essa palavra chegasse até você, você aceitaria essa palavra com alegria? Mas olha o que é. Olha o que Ezequias disse. Boa é essa palavra. Pelo menos não é nos meus dias, se é nos dias deles, que se lixe. Que se lasque, como diz a linguagem. Se é nos dias dele, pelo menos nos meus dias vai ter paz. Gente, pense bem o que é isso aqui. Isso aqui é a atitude que não se preocupa com o futuro da sua família. Isso aqui é a postura egoísta da maioria que a gente vê, que não está nem aí com o que vai acontecer com o futuro dos seus filhos, com o futuro da sua casa. Agora, esse bonito aqui, quando ele caiu doente, e que o profeta Isaías chegou, antes, preste bem atenção, tempo anterior, ele caiu doente, a enfermidade era de morte. O profeta Isaías foi trazido pelo Senhor e dito para ele: ponha em ordem a tua casa, porque dessa enfermidade você morre. Aí ele chorou amargamente. Quando é nós, aí ele chorou, se virou contra a parede e disse: ó Senhor, lembra como eu andei diante de ti em verdade. Se humilha. O profeta Isaías estava indo no pátio, indo embora, quando o Senhor disse: volte e diga para ele que eu ouvi a sua palavra, a sua oração, e eu vou acrescentar mais 15 anos para você. Ah, que satisfação! Porque era ele. Gente, presta muita atenção. Só que, o que foi que Deus tinha pedido a ele quando enviou Isaías? Ponha em ordem a sua casa, para que mesmo depois da sua morte, sua casa não fique uma bagunça. Ponha em ordem a sua casa. Todo mundo aqui vai morrer. Palavra essa que muita gente não gosta de ouvir. Mas vai. Sabe por que a gente não está preocupado? Porque a gente não sabe o dia. Como a gente não sabe o dia, a gente não está nem aí, está tranquilo. Mas todo mundo sabe. Certo? Só que ele viu que os dias dele estavam mais curtos. A enfermidade já tinha tomado conta. E agora? Mas o Senhor disse: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Aí, ele vendo que já estava doente, e os dias dele já estavam contados ali mesmo, então ele vai orar, vai suplicar, Deus vai usar de misericórdia, o profeta vem, dá até uma orientação para ele e ele vai ficar curado. Pronto. Agora sim, o que ele pediu a Deus, Deus fez, que era aumentar o dia dele. Agora, o que Deus pediu a ele, ele fez? Não. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Às vezes tem hora que eu estou orando por alguém, e quando Deus não me responde, eu fico tranquilo. Não me sinto, porque Deus sabe, cada um, eu estou orando por essa pessoa, mas eu não sei o que vai proceder daqui para frente. Eu não sei como vai ser, então cabe a mim crer, e eu vou, que Deus faça o que Ele não faça, Ele é Deus, cabe o meu respeito, Ele é uma autoridade, como autoridade cabe o meu respeito, eu não mando nele, eu peço. Quando eu peço aqui aos meus senhores, eu estou aberto para ouvir, espere, sim ou não. E se ele disser não, é não. E cabe a mim respeitar a autoridade dele. Agora, e Deus? E Deus? Então, quando eu oro por alguém, eu oro crendo que Deus pode fazer, mas Deus vai avaliar o relatório de cada um para conceder a resposta. Se ele não der conforme eu pedi, não vai me incomodar, eu vou continuar na mesma postura, não duvidando dele, mas ele sabe por que não deu. Eu estou dizendo isso porque na história, acompanhando a história dos 15 anos que Deus deu, era melhor ele ter morrido naquela enfermidade, irmão.
Era melhor Ezequias ter morrido naquela enfermidade. Sabe por quê? Porque nos 15 anos, ele gerou um filho que se tornou o pior rei de toda a história, que levou Israel a desviar de maneira terrível. Olha, o filho dele chamado Manassés. Manassés, meu irmão, sabe o que é um moleque envenenado? Manassés decidiu provocar a ira de Deus. Você já imaginou o que é isso, gente? Você já imaginou uma pessoa decidir, eu vou fazer isso aqui de propósito para provocar a ira de Deus? Você já imaginou o que é isso? Foi o que Manassés fez. Até no templo, no lugar de culto, ele pegou um ídolo grandão, uma imagem, botou no templo, nos corredores. Meu irmão, esse cara, tudo aquilo que Deus diz não faça, Manassés decidiu fazer. Filho do rei Ezequias. Aí Deus começou a falar com ele. Ele não deu ouvido. Deus então usou de pessoas para falar com ele. Ele também não deu ouvido. E Deus diz, olha Manassés, falei com você, você não me deu ouvido. Usei de pessoas para falar com você e você não quer me dar ouvido. Então eu vou ter que permitir, eu vou ter que falar da terceira forma. A terceira forma é Deus permitir a consequência do erro. Os inimigos vieram, prenderam ele pelos espinhais, meteu um gancho pelo nariz dele e levou ele cativo. A Bíblia diz que lá no calabouço, Manassés passou por uma, a Bíblia diz que ele orou devera, a palavra devera orou para chuchu. Meu irmão. E no sofrimento que ele chegou, ao nível do sofrimento, a Bíblia diz que ele orou deveras, aí é só ver o que significa deveras. O que ele ora. E a Bíblia diz que como ele se quebranta diante de Deus, o Senhor, que é rico em misericórdia, se compadece. E diz a Bíblia que Deus se aplacou para com Manassés e restaurou ele de volta. A Bíblia diz que assim Manassés conheceu que o Senhor é Deus. Tem gente que só vai reconhecer quem é Deus, não vai ser pelo conselho. Porque quem não aprender com conselho vai ter que ser pela dor. Não é que Deus queira, é a gente. Que Deus guarde a gente disso aqui. Que Deus guarde. Pelo menos você que está aqui é porque quer aprender com conselho. Pelo menos estando aqui. Apesar de que, eu não vou dizer isso, né? Eu falei isso aqui, mas o Espírito Santo me lembrou aqui que eu tenho um lá na igreja. Eu tenho um lá que ele quer aprender com a dor. Ele quer aprender com a dor. Porque tanto conselho que eu já dei, recentemente sentei com ele e falei para ele, não tenho mais o que dizer para você. Porque o tempo que eu já investi com esse rapaz, o tempo que eu já investi com a família, o tempo, e eu estou vendo que ele está brincando. Rapaz, e eu estou preocupado. Deus já mandou eu dizer uma palavra para ele, foi no culto, na igreja que eu fui pregar, como eu estou aqui, e ele estava comigo, e o Senhor disse, chame ele aqui na frente e ore, e diga para ele, se ele não parar, eu vou parar ele. E eu chamei ele diante da igreja e disse, olha, Deus manda dizer para você, e ele sabe o seu caminho. Se você não parar, é Deus que vai parar você. E você sabe o que é. E eu vou só orar aqui. Eu orei diante de todo mundo aqui. Só não foi nessa igreja. Certo? Porque Deus é Deus, mas a Bíblia considera aí a bondade de Deus, mas também a severidade dele para com aqueles que foi longe demais, que provocou a ira. Então, voltando para aqui, então eu estou dizendo que tem pessoas que às vezes quer aprender com consequência, Deus usando de bondade, de misericórdia, abençoa ali, cuida ali, e a pessoa não quer mudar. Não quer mudar. Olha, gente, presta atenção, eu sou um pastor, eu trabalho com gente. Trabalhando com pessoas, eu já tenho cerca de uns 26 anos. E eu vou dizer para vocês, na maioria das pessoas que se dirigem à igreja, a maioria de nós é pressionado por situação que não está fácil, e está certo. É em Deus que a gente tem a direção.
Então Deus vai usar de bondade, de misericórdia, de compaixão. Ele vai, mas Ele espera que tudo isso que Ele está fazendo, que eu reconheça e mude minhas atitudes. Mas tem pessoas que querem apenas as bênçãos de Deus, ele não quer se converter, não. Ele não quer se converter, ele quer continuar do mesmo jeito. Ele quer só que Deus abençoe naquilo que ele precisa. Mas ele não quer mudar. Meu irmão, só que Deus usa da bondade e da misericórdia. Mas eu quero dizer para você, ó, guarda isso aqui. Eu estou falando para pais e mães. O fato de Deus estar me abençoando não quer dizer que Ele está se agradando do meu comportamento. Guarda isso. O fato de Deus abençoar uma pessoa não é sinal de aprovação de conduta. Não quer dizer que eu estou gostando, não. Ele está usando de bondade, de misericórdia, de compaixão, tudo isso para que eu reconheça e decida mudar. Fazer o que o apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. Chega a hora que a gente tem que tomar vergonha e dizer, poxa, meu Deus, poxa, Deus tem sido tão bom para comigo e eu não vou continuar desse jeito, eu vou buscar corrigir minha vida, corrigir meu caminho. Então Deus está fazendo isso. Só que, se meio a tudo isso que Deus fez, eu não tomar uma atitude de corrigir os meus caminhos, de corrigir minhas atitudes, sabe o que é que pode acontecer? Deus dizer, ó, eu usei de bondade, de misericórdia, de compaixão com você. Mas se você não quer mudar, se você quer viver essa vida sem vergonha do lado de fora, aquilo que você já era, você não quer mudar, então eu vou permitir então as consequências daquilo que você quer. Aí, meu irmão, dói. Dói e não tem quem reverta. Não tem. Então observa aqui. Vem comigo, fique bem atento aqui. Fique bem atento. Esse rapaz aqui, ó, esse que eu estou falando, dos meus, o que eu estou falando, é um caso onde eu estou vendo a família dele na igreja, os irmãos investindo, a igreja investindo nos filhos dele. Vejo a diretora, a líder do grupo de mulheres, ela não tem filhos mais pequenos. A vida dela está dedicada em serviço das crianças da igreja ali. Eu vejo o amor, mas eu tive que dizer para ele, e eu tive que dizer para ela, vocês dois estão matando sua família. Tanto disse para ela, eu digo, olha o empenho, coisa que educar filho, não é missão da igreja. E a igreja hoje está tendo que fazer isso, para dar uma mão, mas esse dever é dos pais. É dos pais. Quem gerou essa criança é de responsabilidade de quem gerou. E o Senhor diz que é dever dos pais educar seus filhos, ensinar no caminho que ele deve andar. Observe a palavra, vocês têm ouvido muito aqui que o pastor Almir, na palavra é um mestre. Mas o Senhor diz, eduque no caminho. É diferente de educar, é diferente de mostrar o caminho, educar no caminho. Ensine a criança se fosse é eu dizer, ó meu filho, eu não vou, mas você vai. O caminho é aquele. O caminho é Jesus. Olha, seu pai não serve, seu pai é mau conduta, seu pai, sua mãe é mascarada, é crente só na igreja, mas em casa você sabe que eu não sou. Mas o caminho é Jesus. Aí você está ensinando o caminho. Mas ensinar no caminho é você ensinar junto, ensinar fazendo. É você ir junto com ele. E dizer, filho, siga os passos do seu pai. Siga os passos da sua mãe. Siga a minha conduta, siga. É você ensinar ensinar fazendo. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que você quer que ele ande. Então vá primeiro. Seja a primeira essa referência. Que seu filho veja você sendo aquilo que eu digo que eu quero que ele seja. Que seu filho veja isso. Mas o que eu estou vendo, falando dos nossos, é um pai e uma mãe destruindo, matando 3 crianças. 3. E eu estou preocupado que um já está chegando à fase de adolescência, já está na adolescência.
E é daí que esse menino vai se posicionar. Porque enquanto a criança tem 8 anos, 7, mamãe é uma mulher maravilha e papai é super-homem. Mas quando esse menino passa da fase de 12, 13, que vai para os 14, ele passa a olhar a vida pelos olhos dele, não mais pelo olhar do pai ou da mãe. Daí ele pode ver que meu pai é um mascarado. Daí ele pode ver que minha mãe não passa de uma farsa. E é aí que ele se revolta. E aí não adianta empurrar. Respeite o seu pai, senão ele quebra. Não vai ser assim mais não. Porque vai inspirar revolta. Porque como é que eu posso ser punido por alguém que faz a mesma coisa? Aí o filho começa a confrontar. Que moral o senhor tem? E aí a coisa começa a intensificar. Eu estou preocupado, porque o menino está chegando nessa fase. A menina está vindo para essa fase. Observe como isso é sério. Mas eu estou dizendo de pessoas que estão adorando na casa de Deus, mas parece não estar preocupado com o que vai acontecer. E o pior não é o que vai vir de fora, não. É o que vai acontecer gerado pelos mesmos que estão na casa. No Dia das Mães. O senhor está gravando que eu estou pregando? Olha lá. Eu não estou citando nome de gente, não. No Dia das Mães, a professora da escola das crianças falou assim, para as meninas pequenas, uma que tem uns 7 anos, falou para ela, você tem que ajudar a mamãe, socorrer a mamãe dentro de casa, ela precisa da sua ajuda. Aí a criança, eu já socorri minha mãe. Aí ela foi, você socorreu como? O meu pai deu um murro no olho dela, ela caiu dentro do quarto, e aí eu fui lá para socorrer. Eu digo, a prof ficou assim. Aí os outros que é maiorzinho, olhou assim, já ficou meio desconfiado, que os maiores já aprendem a esconder, até pressionado. Se você falar da nossa vida para fora, você... Só que essas pessoas não sabem o que é que está gerando. O pior não é isso. O pior não é isso. É que depois até a professora da escola pode ver o trabalho dela todo descer por ralo abaixo. Sabe por quê? Porque o tempo que essa criança fica na igreja é muito pouquinho. A maior parte do tempo ele está em casa. Já não basta a escola. Já não basta a escola que está apostando que vai destruir a nossa família. Estão apostando que vai. Agora a mesma escola está tentando um programa integral, porque já não basta o que eles estão tentando controlar via cultura, o que já estão ensinando lá, que você vê nem sabe, certo? Então, querem agora o tempo integral, sabe por quê? Estão vendo que a maioria das pessoas são materialistas, está preocupado só em ter, e não está nem aí com o futuro dessa criança que ela gerou. A Bíblia diz que um filho é herança do Senhor. Herança é algo que Deus lhe permitiu, lhe deu, ele não é seu totalmente. Só que Deus não trabalha sozinho, está na mão de Deus, sim. E a sua parte? Deus, ele diz sempre assim, eu te ajudo. Eu te ajudo. O que é ajuda? Ajuda é isso. Quero levantar esse altar, esse púlpito. Mas eu estou vendo que com a minha força não está suficiente. Então eu vou fazer um esforço para levantar ele. Eu já falei isso aqui, eu só estou lembrando. Mas eu estou vendo que está pesado demais para mim. Aí eu digo, pastor, o senhor me ajuda? Levantar esse altar? Ele levanta, ela vem e ajuda. Então ele chega aqui de junto. Espera que eu faça a minha parte. Aí então eu vou fazer a minha parte, fazer esforço. Nesse meu esforço, ele vai também fazer o esforço dele. E juntos, nós vamos levantar esse altar. Agora, se eu disser, o senhor me ajuda? E ele ajuda. E aí, eu não meto meu braço debaixo para fazer a minha parte. Eu estou terceirizando minha responsabilidade toda para ele. Aí ele disse, não, você quer ajuda ou você quer jogar em minhas costas sua carga? Não, ajuda é isso. É eu fazer o que cabe a mim. E eu tenho que ir até o limite máximo da minha capacidade. O que foge da sua, Deus entra. Então Deus diz assim, eu te ajudo. Eu te ajudo. Mas essa ajuda dele vai entrar aonde eu dediquei o máximo da minha. Então, a proposta hoje
Estamos tratando sobre o futuro da família. Estamos falando olhar para o futuro. Eu quero dizer para vocês que essa palavra que eu estou pregando aqui, eu não estou pregando aqui porque esses dias eu estudei ela para poder falar. Mas essa palavra, eu não era ainda nem evangélico. Quando eu já senti o Espírito Santo falar o meu coração, eu não entendia isso. Mas, quando eu comecei meu namoro com a menina, a minha esposa tem 45 anos hoje. Quando comecei o namoro, ela tinha 15. Eu tinha 21. Minha mãe, eu não tinha profissão definida. Tem um defeito nas minhas rotas do joelho, todas as duas rotas é deslocada, então minha perna tem deficiência. Então, é da mãe olhar para aquele filho com pena. E ela disse, vá arrumar a namorada para gerar filho e depois trazer para dentro da minha casa. Eu não crio filho de ninguém. Mas o homem, ele tem que ter vergonha na cara. Ele tem que ter. Faz parte da conduta. Se chama bril. Ele tem que ter vergonha. Ele tem que ter postura de homem. Eu disse para minha mãe, sem ter era nem beira. Seu Zé, ninguém amigo de seu coisa nenhuma, mas vergonha na cara ele tem que ter. Eu disse para ela, eu digo, ai mãe, no dia que eu julgar que eu sou macho para fazer um filho, esse filho é eu que vou dar conta. É eu que vou. A senhora não vai pagar preço por filho que eu gerei, não. Ele pode vir na sua casa como vó, mas a responsabilidade minha é eu que vou assumir. Não é a senhora que vai pagar. É? Tá bom. Só que aí eu vi que sozinho não dava para eu sustentar essa palavra. Eu digo, eu vou vir para Jesus. Eu vou vir para Jesus, porque com ele, e eu vi que em Jesus, e eu vi que Jesus alimenta isso. Jesus gosta de quem tem a posição. E aí, moral da história, seu Zé, ninguém é amigo de seu coisa nenhuma. Então arrumei uma outra que era mais pobre ainda do que eu. A mãe dela já tinha 60 anos. 55 para 60. A mãe dela, nessa época, dependia de limpar um quintal para adquirir a comida para elas duas. Uma que tinha 15 e a outra que tinha 11 anos. A mãe dela era separada do marido, que separou porque o marido queria matá-lo. E ela, para não ver, para não morrer, fugiu de casa e levou as suas duas filhas. Então foi vivendo de casa de família, trabalhando, deixando a filha, às vezes, aqui e ali. Mas chegou um tempo que, ok, foi quando eu conheci essa moça. Então ela também não tinha ele nem beira, nada. Mas aí eu vim para Jesus. Eu digo, Deus, eu preciso de direção, eu preciso, sabe? Olhava para meu pai, me abandonou quando eu tinha 1 mês de nascido. Ele tem 3 anos de morto já, em São Paulo. Morreu há 3 anos atrás. Eu não tenho um lápis que foi meu pai. Não. Eu não tenho experiência de viver com ele 10 minutos de brincadeira. Não, porque minha mãe também proibiu que ele viesse. Porque ele foi mal conduta, eu entendo ela. Quando eu nasceu um com ela, outro com outra. E como na época, não é no dia de hoje, que está valendo tudo, como ele fez um filho numa menina que era de alguém que tinha nome, a polícia foi lá, buscou ele na padaria, levou no fórum e ele casou. Não é que nem hoje, não. Entendendo? E mexeu com filha de homem. E ele foi lá e casou, e minha mãe já era noiva dele. Então eles não vão ficar sendo rapariga, então. Siga seu caminho. Mas eu já estou em cena. Já fui encomendado, já estou. Agora que culpa tem eu? Vamos lá, não vou entrar no relato da minha vida. Mas eu quero dizer que eu não tenho essa experiência. Ela não permitiu que ele viesse mais cá. Então ele teve que seguir. Quem passou pelo caminho dele foi pagando preço também. Entendendo? Uma das mulheres que ficou desamparada por ele, esses dias os filhos dela ligou para mim para pedir uma ajuda para essa mãe deles. Eu digo, meu Deus, eu que fiquei cá no deserto abandonado, mas Jesus não te perde de vista. Eu fiz a melhor escolha. E eu lhe digo, eu mandei uma ajuda para a mãe
desses rapazes que eu nem conheço, esses meus irmãos, eu não tenho relacionamento com eles. E nunca me ligaram para me dar um bom dia. Mas essa semana me ligou para pedir uma ajuda. A gente vai se expondo, a gente vai gravando vídeo, e as pessoas vão olhando e vão dizendo, rapaz, nós temos um irmão aqui, que esse irmão... E Deus sinalizou meu coração. Abençoe. E eu nem sei quem é essa moça, eu não sei nem como é o rosto dela. Mas só sei que é uma vítima, como minha mãe também foi. Entenderam? Moral da história. Pronto, deles eu não tenho nada. Minha mãe teve 10 filhos sem ter um salário mínimo. Então, calcula aí. Você que só tem 2 e está arrancando os cabelos. Você que só tem 3 ou 1, ou está até com medo de um que vai ter. Imagine ter 10 sem ter um salário mínimo por certo. Na época, meu pai já fazia reciclagem. Mas na época não tinha o nome de reciclagem, era catador de lixo. Entendendo? Com carro de mão, catando litro e garrafa por aí. Ó, eu aprendi muita coisa junto com ele, catando litro e garrafa. Eu chegava naqueles bares que antigamente tinha aquelas cachaças cheias de folha dentro. Milone, Guiné, essas folhas assim. Aí, ó, espe bem, o dono dos bares dizia, ó Geraldo, tem uns litros ali, pode pegar os litros que estão ali no fundo. Aqueles litros estavam emborcados e estava cheio de folha. Aí eu perguntava assim, por que essas folhas assim, tudo amarela? Aí eu sempre via que já está curtida, já está curtida, já está curtido. E eu fui ouvindo muito essa conversa. Então já está curtido, descarta. Eu não era crente. Mas depois eu vi as pessoas dizendo, eu vou curtir minha vida. Eu digo, essa conversa me associa ao que aconteceu com a folha. Quando não tiver mais o que dar, vai ser descartado. Quando não tiver mais o que oferecer, vai fazer o mesmo que aconteceu com aquele litro. Esse negócio de curtição eu não quero. Então, observe cá. Daí, eu disse para minha mãe, se eu for homem para gerar, eu vou criar. Mas eu vi que não era fácil. Porque eu vi quantas vezes lá em casa tinha comida de manhã e não tinha meio-dia. Tinha meio-dia, às vezes não tinha de noite, tinha vez que não tinha meio-dia, não tinha de noite, tinha que ver no outro dia como é que ia ser. E era muita gente dentro de casa. Então eu já sabia disso. E o medo de casar? Rapaz, porque minha escola eu via o que foi. Não era fácil, uma irresponsabilidade. Mas não cabe a mim entrar nessa matéria aqui, deles dois. Conclusão, me entreguei minha vida para Cristo. Determinei no meu coração, não vou ser igual ao meu pai. Um dia, eu não quero que um filho meu se sinta como filho de um cachorro do ruim, que ninguém quer. Porque cachorro bom é vendido, tem preço. Mas do ruim aí, muitas vezes ninguém quer. Eu digo, sabe por quê? Porque eu já me senti desse jeito. Eu já me senti desse jeito, sabe por quê? Um pai larga. Aí a mãe arruma um namorado que quer ela, mas não quer o filho. E esse filho é eu. Então dá para minha avó. Aí minha avó vai cuidar, mas bebia muito. Um tempo está de pé, outro tempo está caída. Aí os vizinhos vão tomar conta do menino. Até essa mulher ficar lúcida. E vai. E depois as pessoas dizem, minha senhora, toma seu filho da mão de sua mãe, que ela não tem condição, o menino está à toa, está na mão dos outros, está por aí. Então ela vai e toma. Mas o meu padrasto, porque é filho de outro homem, rapaz, e você não tem culpa de nada disso. Então quando eu vim para o poder dele, eu já tinha 8 anos, sabia que não era meu pai, minha avó já tinha dito que ele não gostava de mim. Então nunca pedi nada a ele. Mas sempre fiquei sentado no meu canto. E ele só gerando filho. Então foram 9 além de mim. Então observa aqui. Então eu sei na pele o que é isso. Então, mas em uma decepção, na raiva, observe, a gente tem que aprender a lidar com a raiva. Ou você usa ela contra você, ou usa ela a seu favor. Quando é que você usa contra você mesmo? Vai usar a raiva para se prejudicar. Já que ninguém me valoriza,
Já que ninguém faz isso, então agora eu vou me jogar e você a pior coisa, que é para todo mundo ver. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, quem vai colher tudo isso é você mesmo. Quem vai pagar a consequência é você mesmo. Porque quem está distante não está nem aí. Só que você pode usar o seu favor. Sabe como é que você usa o seu favor? Tudo que esperaram de mim vai engolir. Uma por uma vírgula. Vai engolir o desprezo que me deram, a forma como me tratou. Que fique vivo, Pai, nem deixe morrer. Entendeu? Mas vai engolir. E eu não estou dizendo que é para poder provocar ninguém, não. É você se posicionar. Ok? Certo. Então pronto, eu não tenho profissão. Eu não tenho uma certa referência. Então, não tenho Então é normal que se espere que vai arrumar um filho. Vou agora esticar, vou prolongar isso aqui. Cadê o relógio? Onde é que está? Aqui. Jesus. Observe bem. Eu vou pular aqui. Meus 2 filhos estão casados. Minha filha está casada e meu filho também está casado. O que é que acontece? Morei em 14 lugares de aluguel. 14 lugares buscando me equilibrar, buscando me equilibrar, buscando me equilibrar. Os sofrimentos que eu passei, Jesus não tem culpa de nada. Nunca, nada. Sabe por quê? Sabe como é que a Bíblia diz que um homem deve ordenar a sua vida? A Bíblia diz assim, que primeiro o homem deve preparar o campo onde ele vai gerar o recurso. Uma vinha, chama uma vinha. Primeiro o homem planta uma vinha. A vinha é de onde ele vai gerar os recursos. Observe, depois esse homem arruma ele constrói uma casa. Espie bem. E depois, primeiro ele já gerou uma vinha, onde vai tirar o recurso. Depois ele constrói a casa. E por último, ele arruma uma mulher. A gente pega de trás para frente, meu irmão. Primeiro arruma a neguinha, arruma a mulher, sem ele e sem beira, não tem nem para ele, quanto mais para oferecer. E tem gente que segue, a minha mesmo me seguiu, sem, sabe, resultado, meu Deus do céu. E agora, e você não vai ficar só de olho, só olhando, mulher, resultado, lá vem os meninos, como resultado dessa união. Moral da história, com a carga nas costas, você ainda vai tentar resolver profissão que não tinha decidido, casa, Deus te livre, e dinheiro. Jesus não tem culpa, eu agradeço a ele ainda ter me recebido e me ajudado. Mas, Salomão disse assim, se te mortares frouxo, no dia da angústia, tuas forças vai ser pequena. Se te mortar frouxo, o homem tem que ser. Resultado, não, vamos para frente. Agora, eu concordei com minha esposa uma coisa. Eu disse, minha filha, de fato eu ainda estou tentando me equilibrar, não tenho ainda nem por certo para nós, mas já tem um menino aqui, que foi o Miqueias que nasceu, certo? Então eu digo o seguinte, eu concordei com ela assim, a melhor pessoa para tomar conta desse menino é você como mãe. Eu não tenho ainda para bancar os dois, porque o que eu arrumava era, ajeitava mais ele, o que sobrava para a gente era pouco. Até minha profissão, o recurso era pequeno. Eu era ajudante de pintor, nem profissional não era ainda, como pintor. Então eu digo, a gente vai pagar o preço, mas a gente vai cuidar do futuro dele, então não vamos deixar, porque ninguém melhor do que você. Então vamos buscar de Deus sabedoria, direção, Deus vai nos ajudar. E assim que a coisa estruturar mais, eu vou cuidar de você melhor, porque agora você está vendo que a gente não tem nem para... Mas foi Deus que mandou a gente fazer isso, foi nós. Foi nós que decidimos. E eu decidi. Moral da história. Foi 14 lugares de aluguel, 14 lugares foi. Vi a mão de Deus em cada lugar. Vi a mão de Deus me guardar em cada lugar. Me proteger, me ajudar naquilo que eu estou fazendo. Para a glória do nome do meu Senhor, eu posso hoje estar junto com ela, podendo sair para algum lugar que a gente queira sair hoje. O meu filho está casado, um menino honrado, respeitado, certo?
o primeiro emprego que ele arrumou, veio trabalhar, carteira assinada. Antes nunca dependeu de vender o limão na rua. Não é que é errado não, porque o pai dele lutou. Fiz o que eu pude. A mãe também sacrificou pelo futuro dele, preocupado para eles não. Não é você se desmerecer também não. Não se cuidar não. Certo? Porque, vem comigo aqui. Eu sempre cuidei deles. Vem para cá. Eu sempre cuidei dos meus filhos, mas entendendo que minha casa é uma pensão. É uma pensão. Aonde o menino tem uma empregada para cuidar, tem o gerente para fazer a correria, internet, energia, água. Ele não sabe quanto custa nada. E vai chegar o momento que sabe quem vai restar? Nós dois. Cada um vai vazar. Eu já sabia disso. E eu disse para ela, filha, vamos fazer a nossa parte. Mas os nossos filhos, Deus nos deu, vamos fazer o que cabe a nós, preparar da melhor forma, que Deus direciona o futuro deles. Mas vamos se preocupar com nós dois. Porque quem vai restar é nós dois. Quem vai restar é nós dois. E o meu agora, falou, pai, eu quero que o senhor me libere das atividades da igreja, porque eu quero investir mais na minha área e eu já estou botando o currículo porque eu quero ir embora daqui de Alagoinhas, eu quero ir para tal lugar, assim, acabou. Concordou com a esposa está dentro do pacote, está tudo bem amarradinho. Então que Deus abençoe, Graças a Deus, esse tempo aqui, o emprego que ele entrou, ele foi promovido nesse emprego já 4 vezes, na mesma empresa. Então, aquilo que eu investi nele, eu investi para ele ser alguém na vida. Certo? Minha filha está estudando odontologia e vai ser uma profissional de qualidade. Então, mas isso aqui, foi mole? Não. Mas tudo que a gente lá atrás fizemos foi preocupado. Sabe por quê? O pastor Josué Gonçalves diz uma coisa: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica o fracasso. Eu tenho a igreja, ver as famílias da igreja, meus irmãos, e cadê meus filhos? Onde é que estão? Esse caso aqui do rei Ezequias, não foi só ele não. Teve muitos homens de Deus que foram bem-sucedidos no ministério, mas na família fracassaram. Olha um deles, Samuel. Que profeta foi o profeta Samuel? Mas quando ele chega na velhice, o povo vem e diz assim: Samuel, você sabe que seus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Então, sabe o que é que aí o povo vai dizer? Queremos um rei que é o modelo do mundo. Samuel se aborreceu, ficou triste e disse: Senhor, veja o que é que o povo está pedindo. O povo está pedindo um rei. O povo está querendo sair do teu governo. E Deus diz: de quem é a culpa? Quem era para dar continuidade a seus filhos. Cadê seus filhos? Cadê? Aí Deus diz: é eu que vou pagar com isso, Samuel. É eu que vou pagar. Eles estão pedindo um rei porque não vai ter continuidade. Cadê seus filhos para dar continuidade à geração? Gente, como isso é sério? Então não justificaria eu ter um sucesso na minha casa, no meu ministério, na minha empresa. E a pergunta é: onde estão os meus? Sabe por quê? Quem me conhece de verdade é quem mora comigo, meu irmão. E meu diploma vai ser sempre a minha família. Porque aqui é a prova dos 9. Na minha família eu não tenho como botar máscara não. Eles me conhecem na intimidade. Eu devo me preocupar com isso. Devo me preocupar. Lá fora é possível eu ser uma bênção. Esse rapaz que eu estou falando da minha igreja,
que eu digo que está matando a família, lá fora, meu Deus, é um cara 10. E é para mim também. É para os irmãos da igreja também. Uma bênção na igreja e é. Assim, servidor, abençoa todo mundo, tem prazer do que tem investir na igreja, mas a família dele está presenciando coisas que vai fazer com que, lá na frente, essa filha conclua que a maioria dos crentes é mascarado. Essa menina pode chegar lá na frente e não querer nem fazer uma visita numa igreja mais, porque o pai que eu tive era frequentador de igreja. Sabe por quê? A filha dele não me conhece, que não mora comigo. Vai concluir o futuro pela mãe que teve dentro de casa. Vai concluir o futuro pelo pai que teve. Oh Deus, que isso não aconteça. Que eu não ganhe o mundo. Que eu não ganhe os outros e eu perca os meus. Não. Que eu possa ensinar eles fazendo. Mesmo no erro, se errou, que se humilhe, que peça misericórdia. Porque até nisso eles vão aprender. Não é um super-homem que nunca errou, não. Mas é alguém que até no erro admitiu, errei, meu filho. Que até nisso ele possa aprender, porque quando ele errar, ele saber como também se posicionar. Mas que a nossa vida, que nenhuma conquista material justifica, o filho é seu, é herança seu. Que o Senhor seja Senhor da sua vida. O Senhor diz no Salmo 127, que se Ele não trabalhar na construção da sua casa, vai ser em vão todos os teus esforços. Vai ser inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com dores. Vai ser inútil, Ele falou, porque Ele precisa ser o teu Senhor. O Espírito Santo precisa ser o seu líder. Precisa ser o seu líder, precisa. O Senhor disse, olha, que você apresente para Deus tudo aquilo que incomoda. O Espírito Santo veio para me conduzir, para conduzir você. Jesus falou isso no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, você não consegue sozinho não, meu filho. Sozinho você não consegue não. Então se renda diante do Senhor. Se quebranta mesmo. Não tenta mostrar na força, porque o homem não vai prevalecer, ninguém. Na força da língua, do braço, não. Não. Mas que se quebrante dentro do Senhor. Essa rendição, vem comigo aqui. Essa rendição sua diante de Deus, do Espírito Santo que já está em você, presenciando tudo. O Espírito Santo vai te revestir de virtudes que vai te empoderar de forças para você se manter equilibrado. A primeira virtude que Ele vai te dar e a primeira força que você vai ter vai ser a força de amar alguém que não merece o que você está fazendo. O Espírito Santo vai te levar a você amar como Jesus nos amou. Vai te levar a você amar as pessoas. Porque essa ação é dele. É do Espírito Santo. Ele diz que a presença dele vai trazer em você o quê? Vai para o livro de Gálatas. Gálatas, vai, eu estou só falando, você só as coisas só ouvir, né? Isso, Gálatas, abre a sua Bíblia aí, Gálatas 5, ligeirinho aí. Gálatas 5. E eu vou ficar nele aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Te obrigado, Espírito Santo, por esse momento em tua presença, Pai. Gálatas capítulo 5 é bem conhecido, não tem nada novo aqui para vocês, não. Eu creio nisso. Gálatas capítulo 5. Aleluia. 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 Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Quem encontrou diz amém? Aqui é resultado de uma rendição diante do Senhor.
pela força do braço você não consegue. Ah, pastor, o Senhor se esforçou tanto, e glória a Deus que com todo o seu ensino, o Senhor conseguiu ver seus filhos. Ah, meu irmão, você não tem noção que eu só contei a parte boa, eu não contei a parte ruim, não. Teve um dia que minha filha minha, com todo o ensino que eu fui dando junto com minha esposa, acompanhando. Teve um dia que ela chegou em casa frustrada. Frustração da menina na escola. Sabe qual era a frustração dela? Porque as meninas da escola excluiu ela, porque ela era filha de pastor. Sabe o que quer dizer isso? Ela queria estar envolvida com a malocagem na escola. As meninas tiveram mais temor do que ela. Olha, você é filha de pastor, então é melhor tu não ficar no nosso grupo. Grande foi o livramento que Deus me deu. Que Deus me deu dessas meninas excluir ela, porque ela queria estar enturmada com as coisas. E Deus, para me livrar, fez com que essas meninas excluíssem. Disseram, não quero você não, que a gente já descobriu que você é filha de pastor. Veja que arte, que arte. E ela estava frustrada com isso, angustiada sobre isso, porque queria que então que ninguém soubesse. Espi. Meu filho, esse meu filho que eu estou falando que está honrado, que eu estou falando hoje, foi a mão de Deus. Entrou no exército, meu irmão. Depois que esse menino entrou no exército, o espírito de justiceiro entrou nele, que agora um ladrão não vai ficar mais vivo. Um ladrão. E aí agora, ele estava empolgado para fazer treinamento numa organização chamada Agulhas Negras, num lugar aí, porque ele tirou boa nota como bom atirador de primeira, menino, e ele estava, o justiceiro na terra. Aí minha esposa, que já tinha tentado de várias maneiras tirar da cabeça dele, não conseguiu, chamou ele e falou, vamos fazer um voto diante de Deus. E ele parou. Se Deus tiver com você, você vai fazer essa prova, você vai passar e vai seguir. Se você perder nessa prova, é um sinal que Deus não está, então você vai desistir dessa carreira que você quer seguir, tá certo? Ele deu a mão para ela, tá certo. Porque a prova que ele ia fazer era de uma área que ele até ensinava, na parte de lógica. E aí, ele perdeu em duas questões que ele tinha domínio, que ele ensinava. Ele ficou com a mão na cabeça, como foi que ele perdeu nessa questão aqui? Mas acabou desistindo dessa carreira, para hoje ele está aí, e não ser uma preocupação minha. Então, não foi sozinho, não. Eu vou lhe dizer de diversos pontos que foi Deus. Foi Deus. Ah, pastor, quer que eu conte mais uma? Só mais uma quebradeira? Errado. Essa mesma minha filha, com todo esse ensinamento, eu já sendo pastor, o camarada que ela decidiu gostar e abrir o coração, um mundano, espie, um mundano, a família só sabia, meu Deus do céu, qual é a profissão que o cara tem? Nenhuma. Jesus amado, o camarada trabalhava onde? Num barzinho, no pão de ló, no pão de coletivo. Minha filha. Estou aqui tentando contar uma de, não, só estou contando porque filha, não. Mas a gente diante de Deus, nossos filhos, e ali, não. Moral da história, mandei ela trazer o rapaz para conversar comigo, porque ele é queixo duro, e eu vi que a gente não ia conseguir manobrar, ela ia acabar ficando namorando por lá. Moral da história, chamei ele veio com educação, observei um pouquinho de perto, e eu digo, Deus me dê graça para eu ajudar esse rapaz. Observe, para eu ajudar ele. E Deus me deu graça, e eu fui ajudando ele, passo a passo. Ele levou cerca de 1 ano, não forcei ele a fazer aliança com Jesus, não. Mas dei só o apoio necessário e tentei ajudar. Quero dizer para você, para a glória do nome do Senhor,
hoje ele é uma referência na família dele. Dos da família, hoje ele é uma referência. Deus abençoou ele, mudou a história dele. E eu sei que Deus fez isso para me abençoar, para me honrar, para me guardar. Então você não vence só. Você precisa estreitar sua comunhão com Deus, para que você veja Deus agir naquilo que suas forças não conseguem. Ó, olha aqui finalizando. Ó, aprender não é brincadeira, meu irmão. Mas a gente tem que aprender porque o desafio é grande. E você vai encarar seu desafio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é primeiro amor. É o que Deus vai desenvolver dentro de você, para você se manter equilibrado. Gozo. Você não vai estar em desespero não, porque o gozo do Espírito Santo vai te dar graça. Ele vai te dar paz. Você vai ter uma paciência alongada, vai esperar, mas você vai ver o resultado do que você ora e pede a Deus, fazendo a sua parte. Benignidade, você vai ter prazer em fazer o bem. Você vai ser uma pessoa bondosa em meio a tudo. Você vai ter fé, você vai crer em nome do Senhor Jesus. Verei a minha casa, verei a minha família. Você vai ser uma pessoa mansa, você vai ter mansidão. Porque é o que o Espírito Santo vai te dar, por você se render diante dele. Porque a natureza da gente, quando é provocada, não é brincadeira não, meu irmão. Você depende. Só que se a nossa natureza agir, vai jogar o barco para a rebanceira, vai ser pior. Então, você precisa desse equilíbrio. Ó, mansidão e temperança. A palavra tempero, equilíbrio. A palavra temperança quer dizer domínio próprio. Dá raiva, dá, mas você vai ter que manter o equilíbrio e crer. E outra, não faça o que você não quer que aconteça. Não diga o que você não quer que aconteça. Se você está pedindo a Deus, restaure a minha família, trabalhe por isso. Faça a sua parte nessa direção. Não adianta você pedir a bênção e com a boca amaldiçoar. Olha, seu fulano, se você fazer isso, não abra a sua boca se você está pedindo a Deus a bênção. Abençoe, tenha atitude do que você está pedindo. Fazendo a sua parte, sabendo que o que cabe a Deus Ele vai fazer. Ore, dizendo para Deus: Pai, eu dependo do Senhor. Não depende da força do meu braço só. Me ajude. Essa humildade sua levará a Deus a fazer o que você não tem condição sozinho. Aonde sua mão não consegue, Deus vai guardar ela lá. Deus vai dar o livramento lá. Olha que eu contei só alguns livramentos aqui, foi Deus lá, para me ajudar, naquilo que eu sozinho não estava conseguindo. Amém? Mas o que cabe a mim, fiz. Para a glória de Deus, sempre lutei para eu não ser uma mal referência, para não se apoiar em meus erros e seguir outros caminhos. Então faça a sua parte, se esforce. O que compete a você como pai, faça. Como mãe, faça. Porém, dizendo sempre, a união de vocês dois, eu não tenho dúvida que no culto de ontem, vocês já aprenderam muito sobre isso. A vida de vocês, a postura de vocês dois é determinante. É determinante. Não deixe que sua vida entre em choque, por causa da atitude deles. Entre uma guerra entre você, marido e mulher. Porque depois todo mundo vai vazar, o que vai restar é vocês dois. O que vai restar é vocês dois. E não fique pensando que depois, depois que eles crescerem, eles vão... Meu irmão, quando arrumar o amor da vida dele, você já ficou em segundo plano há muito tempo. Entendeu? Quando ela arrumar o amor, acabou, meu irmão. Entendeu? O meu hoje, glória a Deus, só vejo quando o carro passa a porta, vupo. Eu digo, olha, glória a Deus, abençoe, Deus acompanhe. Entendeu? A minha filha também, o marido agora está trabalhando fora. E ela está, se ele quiser levar ela, é assim, eles vão embora. Quem vai restar é vocês dois. Não deixe que nada comprometa a sua base. Agora, juntando os dois, dedique, faça de tudo para que a vida de você não seja, ainda que veja mau exemplo no outro, mas no nome do Senhor, até o que você depende, se coloque diante de Deus. Pai, me ajude, Pai, me dê sabedoria. Não digo Tiago, diz Tiago 1,5, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Pai, me dê sabedoria, que tem coisa que você não sabe o que fazer. Tem hora que você não sabe o que falar.
Meu Deus, me dê sabedoria para eu saber o que fazer. Como eu me comportar nesse momento. Me dê sabedoria, Espírito Santo. Estreita a sua comunhão com Ele. Ele vê o que você não vê. Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. O amor que você precisa. Até na hora da disciplina também o amor está em ação. Está em ação, certo? Ó, procedendo dessa forma. Buscando, aprenda com Deus. Ó, o tempo que Deus está te dando, não perca com a internet, não. Com aquilo que não te acrescenta. Olhe quantos desafios você está tendo. Decisão na vida conjugal para viver bem. Decisão na vida familiar. Decisão na vida profissional. Diante de cada desafio desse, você vai recorrer à sua memória. Meu Deus, o que é que eu faço? Você vai buscar na memória. O que é que está lá? Distração? Brincadeira? Perca de tempo? Não, mano. Vai ter momentos assim que em algum momento, mas não pode ser o tempo todo. Invista em conhecimento. Invista em experiência de quem venceu, de vencedores. Invista no que você vai precisar. Ah, mas meu filho está pequeno. Se prepare. Porque o mundo está investindo aí para tirar ele do teu governo. Se prepare. Não está na terra, não é no céu, não. Então, sabe, se prepare. Usa o tempo para aprender. Aprende com a palavra. Aprende com o culto. Tem pessoas que não aguentam ouvir hoje 1 hora de pregação. Não aguenta. Meu Deus, mas vai para de madrugada, só vendo o que está roubando o tempo dela e o tempo está indo embora. E eu vou lhe dizer, Deus vai pedir conta desse tempo que Ele está nos dando. Que a gente não perca esse tempo. Invista em você, invista em sabedoria, invista no seu relacionamento diante de Deus, que vai ter coisa que sua força não vai decidir. Você vai depender da ação de Deus. Então construa a cada dia a sua comunhão, seu relacionamento. Eu não vou dar um modelo aqui, porque cada um tem sua realidade. Mas o Espírito Santo tem a sabedoria que você precisa para aquela causa em que você está envolvido. Para esse filho que Deus vai te dar, Ele vai te dar sabedoria. É nele, Ele é o nosso autor. Ele é o nosso criador. Amém? Ele é o nosso criador. Tem assunto desses aqui, que eu estou tratando aqui separado, eu falei várias coisas juntas. Mas eu tenho esses assuntos separados num canal, chamado Pastor Adailton Oficial. Só isso, Pastor Adailton Oficial. Então, eu tenho essas mensagens separadas para que ela seja uma ferramenta. Vocês têm um pastor aqui com material de excelência, que pode te instruir. Investe para você saber dar conta daquilo que Deus confiou diante das suas mãos. Amém? Que o Espírito Santo, que te trouxe até aqui, conduza seu futuro, conduza sua família, te conceda sabedoria, direção, e você não veja perdido sua herança. E se porventura já está fora de sua casa, se mantenha firme, faça sempre a sua parte. Nunca diga, nessa casa você não entra. Nunca diga que você não quer que aconteça. Aí eu falei isso, mas não foi de coração, não. Não diga, não libere, não dê legalidade a Satanás. Não dê. De uma boca procede bênçãos e maldição. E a Bíblia não convém que faça assim. Se você ora para Deus fazer isso, então contribua com isso. Eu quero paz na minha casa. Então, vigie nas suas palavras, nas suas atitudes, no que você faz. Promova a sua parte. O que cabe a Deus, Ele vai fazer. Porque se eu peço, o que eu faço? Aí, parceiro, eu quero o que então da vida? Até minha fé só vai ser justificada de Deus se eu provar na prática o que eu disse em palavra. Até Deus só recebe o que eu declaro se eu provar na prática. Então, que nossa fé seja justificada, que Deus tenha prazer na minha vida, na sua vida, e que você veja a sua herança firmada, ainda que passou por alguns desafios, ainda que teve que aprender algumas lições como filho pródigo, mas reconheceu, porque ele sabia quem era seu pai, quem era a sua mãe. Deus abençoe você. No exército tem uma mensagem escrita assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, que nossos filhos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, na igreja e fora da igreja, possam aprender conosco o que é servir a Deus, e a gente veja Ele ser glorificado em nossa família. Amém?